Elivaldo, segue aqui com a gente, dentro da programação especial dos 190 anos do Poder Legislativo do Piauí, a Assembleia vai se instalar em Oeiras nesta segunda-feira. A sessão especial prevê homenagens a ex-parlamentares e também a personalidades da primeira capital do Piauí. Vamos falar ao vivo com a repórter Vitória Saldanha, está nos falando de Picos, vai nos trazer as informações dessa sessão especial em Oeiras. Bom dia, Vitória. Olá, Tiago, bom dia, Elivaldo. Olha, a escolha por Oeiras ela é bastante significativa porque além da comemoração dos 190 anos da Alep, significa também o local onde a Assembleia Provincial foi instalada em 4 de maio de 1835. Essa é a segunda edição do programa Avança Alep, que busca aproximar o poder da população através de serviços, homenagens e a oferta de cursos gratuitos à população. Essa agenda em Oeiras começa hoje a partir das 9 horas da manhã, onde vai haver o encerramento de uma placa comemorativa no prédio onde funcionou a antiga Assembleia Provincial. A partir das 10 horas, o Cine Teatro de Oeiras recebe uma sessão solene em alusão aos 190 anos da Alep. Nessa ocasião, vão ser entregues medalhas do mérito legislativo a personalidades que contribuíram ao desenvolvimento do Estado e da atividade parlamentar. Esse evento deve contar com a presença do governador Rafael Fonteles, assim como deputados estaduais e também lideranças políticas da região. Tiago. Muito obrigado, Vitória Saldanha, pelas informações, a programação que compõe. Portanto, Elivaldo Barbosa, essa programação dos 190 anos da instalação do Poder Legislativo no estado do Piauí. É verdade, eu estava aqui olhando no celular, já estou recebendo fotos, imagens lá da movimentação que antecede essas solenidades que movimentarão a primeira capital por conta dos 190 anos da Assembleia Legislativa. Começa, como disse muito bem a nossa repórter lá de Picos, Tiago, com um evento que lembra a instalação da Assembleia Provincial no Império, em 1835, lá em Oeiras, quando Oeiras era a nossa capital. E até mesmo agora, o momento da instalação de um marco que comemora os 190 anos da Alep, estão lá parlamentares, será instalada uma sessão solene, que vale como sessão da Assembleia Legislativa, parlamentares de diversos partidos estão lá, as bancadas representadas, o presidente da Casa, Severo Eulário, comandará esse momento de extrema importância nessa exposição da Assembleia Legislativa com uma trajetória quase bicentenária no estado do Piauí. E aí vai ter a entrega da chamada Medalha do Mérito Legislativo por lá, algumas autoridades, como por exemplo Francis Lopes, foi deputado lá na região, né? Exatamente. Lício Mendes, né? Mauro Tapeti. Assis Carvalho vai ser homenageado, o ex-deputado federal que terminou falecendo. Juarez Tapeti, em memória. Saudoso Juarez Tapeti, deputado há muito tempo e representante lá da cidade de Oeiras. O Wilson Martins, ex-governador, também ex-deputado estadual, nasceu em Oeiras, será também homenageado. Luciano Nunes também está entre os homenageados, Rubem Martins e Wilson Martins. É verdade. Dois irmãos. Dois irmãos foram deputados estaduais, têm ali uma relação muito próxima com a região de Oeiras. Santa Cruz do Piauí já pertenceu já ao município de Oeiras. Então, eu diria que Oeiras vive hoje assim, aquele astral, aquela imagem, aquela atmosfera de voltar à capital piauiense pela sede do Poder Legislativo que se instala no município. E o governador vai participar dessa solenidade lá na primeira capital, Elivaldo. É verdade, Tiago. O governador que tem hoje uma agenda muito movimentada, vai de norte a sul, ou de sul a norte. Participa pela manhã das cerimônias dos 190 anos da Alep em Oeiras, a primeira capital, como chefe do Poder Executivo. E à tarde já tem uma programação também das mais movimentadas em Parnaíba e Luiz Correia, começando às 14h30, 2h30, recebendo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que visita hoje Parnaíba para cumprir uma agenda muito extensa, começando pela entrega de reformas do Aeroporto Internacional de Parnaíba, João Silva Filho, e esse aeroporto que passa por um processo de parceria, de concessão privada, Tiago, já a empresa responsável
pela gestão do aeroporto, já faz as primeiras entregas de um total de investimento previsto em 30 anos de 50 bilhões de reais. Então, isso mostra por si só a importância desses investimentos para a infraestrutura aeroportuária lá na cidade de Parnaíba. E, na sequência, o governador, autoridades, o ministro Silvio Costa Filho visitarão o porto de Luiz Correia, passando por situações como o escritório da Porto Piauí, o cais do Porto Piauí já concluído, e depois de um seminário na Escola do Mar, que fica lá em Luiz Correia, e que tem como referência formar profissionais mão de obra para atuação naquele mercado portuário que começa a se reinstalar no litoral do estado do Piauí. Silvio Costa Filho cumpre essas agendas com perspectivas também, Tiago, eu diria até mesmo de firmar compromissos de investimentos, até mesmo num outro projeto bastante audacioso do governo do estado, essa situação que já vem sendo comentada, falada há muito tempo, da chamada hidrovia do Rio Parnaíba, não é? É uma bandeira antiga que sempre entra governo, sai governo, ela volta à tona, há uma necessidade econômica muito forte, é um fator importante, uma ferramenta de transformação econômica pela importância que representa. A hidrovia do Rio Parnaíba hoje começa a ganhar uma nova dimensão com a presença do governo federal, o protagonismo do governo do estado e a perspectiva de atração de investimentos privados para, quem sabe, tirar do papel esse tão importante projeto para a infraestrutura do estado capaz de favorecer o desenvolvimento econômico. Inclusive essa da hidrovia, Elivaldo, é como que fosse uma assinatura de uma concessão, né, que vai ficar a cargo do governo do estado agora. Transfere a administração da hidrovia do Rio Parnaíba, para o governo do Piauí. Rio Parnaíba, Piauí, Maranhão. Então, Piauí fica com a responsabilidade de administrar a hidrovia Rio Parnaíba. Orientar investimentos ou até mesmo investir com recursos de operações de crédito, enfim, coordenar exatamente a transformação, o que precisa ser feito, os portos, os entreportos ao longo dos 1.300 quilômetros do Rio Parnaíba, do extremo sul até chegar no delta do Parnaíba. Enfim, são muitos investimentos previstos e que terão a coordenação do governo do Piauí. Então, esse momento ele é marcante e até histórico. A hidrovia do Parnaíba tem agora uma administração e essa administração caberá ao governo do estado do Piauí. Destaco também nessa agenda, Tiago, e aqui mais uma questão localizada, estadual, que diz respeito às relações administrativas entre o governo do estado e a prefeitura de Parnaíba. O prefeito Francisco Emanuel participará desses momentos, terá um encontro com o governador Rafael Fonteles lá no Aeroporto Internacional de Parnaíba, e lá nesse encontro vislumbra-se uma sequência de parcerias que serão desenvolvidas envolvendo o governo do estado e prefeitura de Parnaíba dentro daqueles pactos pelo Piauí. A primeira já foi, inclusive, engatilhada e trata das regularizações fundiárias através da Secretaria de Administração. Na semana passada, o prefeito Francisco Emanuel recebeu a coordenadora, a superintendente do Patrimônio do Estado, Carol Viveiros, e que ali já formalizou uma cooperação, inclusive mereceu destaque do prefeito Francisco Emanuel, esse encontro com a superintendência do Patrimônio do Estado. Aí está a doutora Carol Viveiros, exatamente, divulgado nas redes sociais, Carol Viveiros, e que selou essa parceria. Eu diria que é efetivamente uma parceria efetiva do governo do estado com a prefeitura de Parnaíba dentro da área de relações ou de regularização fundiária. Eu conversei com o secretário da administração, Samuel Nascimento, e ele informou que aí é o primeiro passo, porque agora o prefeito sinaliza para a assinatura do Pactos pelo Piauí e, com isso, vai favorecer a entrada de Parnaíba de forma consistente e permanente no PROURB, que é o Programa de Regularização Fundiária do Estado, que já é fundamentado em lei estadual. Está se construindo aí, Elivaldo, uma ponte para um aceno, um entendimento também do ponto de vista político, ou se restringe à questão administrativa nesse momento? Olha, nesse momento é a questão administrativa. Agora, o fato, Tiago, a gente viu o quanto era difícil a relação entre governo do estado e prefeitura de Parnaíba na gestão anterior, comandada pelo ex-prefeito Mão Santa, não é? Era muito complicada a relação. E agora não, a relação começa, as arestas começam a ser aparadas,
a situação administrativa começa a fluir com mais naturalidade. Agora, é claro, você falar em questões políticas é muito cedo, né? O prefeito tem mantido uma postura muito coerente com o partido ao qual é filiado, o Progressistas, de fidelidade, de separar a política da administração. Então, mas quando existe um entendimento administrativo, até pessoal, institucional, abre-se caminho para qualquer possibilidade, inclusive a política. Repito, o prefeito tem mantido uma postura de fidelidade ao partido ao qual é filiado, no caso, Progressistas. Elivaldo, vamos a Brasília, mudanças no Ministério das Mulheres. Exatamente, Tiago, confirmada no final de semana, confirmada a mudança. Sai Cida Gonçalves e entra Márcia Lopes, assistente social, que mora em Londrina, no interior do Paraná. Ontem foi confirmada pelo Palácio do Planalto, pela Secretaria de Relações Institucionais, que tem à frente a deputada federal lá pelo Paraná, Gleice Hoffmann. Então, foi concretizada a mudança. Márcia Lopes já passou pelo Ministério do Desenvolvimento Social, como secretária executiva e até em governos petistas passados, até por um curto período à frente do Ministério de Desenvolvimento Social. Tem já experiência, é filiada ao PT. Então é uma mudança caseira. Cida Gonçalves já era certa a mudança, previsível, sem nenhuma alteração. O fato é que só este ano já é a 6ª mudança no primeiro escalão do governo federal. Apenas uma envolveu assim, fora do PT, que foi o da Previdência na última sexta-feira, com a saída do ministro Carlos Lupe e a entrada do ex-deputado Volney Queiroz, do PDT. Então, a mudança no PDT. Isso pode ser, Tiago, que abra uma perspectiva para uma reforma ministerial mais ampla, considerando a pressão cada dia maior de partidos aliados como PSD de Dado e MDB. Eles são legendas que se consideram muito na periferia do governo e querem ampliar espaços, não só para a governabilidade, como, quem sabe, até para fechar acordos em relação à eleição de 2026. E os espaços, Elivaldo? Existem, né? Se tem o desejo da força política e se existe o entendimento, o espaço consegue-se, né? A reforma ministerial ela é mais dolorosa quando você troca de força política. Quando é uma mudança caseira, tudo bem, tranquilo. Mas quando é uma mudança que envolve, olha, sai o PT, por exemplo, e entra o PSD numa área de influência maior no governo, aí é por isso que é mais difícil você articular uma reforma ministerial com essa amplitude toda. Mas ela se faz absolutamente necessária e oportuna para a sobrevivência do governo e para os planos de reeleição do presidente em 2026. É isso, Elivaldo? É isso, Tiago. No Jornal do Piauí tem mais. Com certeza. E amanhã também aqui no Notícia da Manhã.